Entendi. Estou aqui por dois motivos, né? Primeiro, quando Carlos Américo citou a situação de nós fecharmos a terceira ponte, eu estava lá, menos 50 professores, aí uma reportagem. É 1.340 bruto. Fechar mesmo, O com pós-graduação é 1.566. Por esse motivo, já vieram perguntar, né, por duas vezes, sobre a agricultura familiar. Sou presidente de casa, vou explicar como Isso aqui com pós-graduação, sem pós-graduação. Isso é o fruto. Pessoas interessadas. De livro me procurou. É o seguinte, a Prefeitura de Vila Velha fez uma chamada pública. Por favor. E saiu decreto. O processo, o número do contrato é 040-2003. O processo é número 60.410/2012. Das partes PMVV versus Cooperativa de Laticínios João Alfredo Chaves, o CLAT. O objeto é a compra de bebida láctea, requeijão, leite em pó e Santa Teresa, os apicultores que terão comprado mel, né? Algumas escolas utilizam mel. Então já teve a chamada pública, já foi os contratados, né? Que é o Clássico de Alfredo Chaves e Santa Teresa, os apicultores. Qualquer dúvida já está no site. Vocês podem ir lá, atingindo o que o PNAE decide lá, né? Que é os 30%, só que não, no mínimo 30%. Não. 1 milhão. O valor dos laticínios chegou a... Gente, a companheira Ludmila que está querendo tirar essa dúvida. R$979 mil. E isso será distribuído para as escolas. Esse valor que foi gasto em laticínio será distribuído por escola e cada escola, por exemplo, vamos colocar a escola em Bom Trabalho. A diretora pediu tanto de iogurte, tanto de leite, tanto de requeijão. Chega lá o valor. R$1.800, vamos colocar assim, a diretora vai e paga aquele mês, aquele valor. Tá? É até o fim do contrato. Tá aqui. Para a Assembleia, eu queria, em primeiro lugar, quando eu ouvi hoje Carlos falando aqui que o sindicato andou estudando, eu quero parabenizar, porque nós sempre ouvimos que o sindicato chegava bem desinformado nas reuniões e era motivo até de chacota depois. Então é importante que os professores cheguem para nos representar bem informados, sabendo realmente da situação, né, aí dentro do que é reservado para a educação e que chegue com propriedade para falar em nosso nome. Então, parabéns ao Sindicato Político. Em segundo lugar, eu gostaria de aproveitar que nós temos aqui vereadores e pedir o seguinte: quando chegar essa lei que retorna a escravidão, que estejam realmente representando o povo. Nós não queremos jamais que um bônus, que é algo que nós temos direito, esteja vinculado a eu tirar ou não o atestado médico. Esse bônus, da forma como estão querendo colocar para a Vila Velha, é a volta das
disfarçados da vida da administração. Isso daí faz com que o nosso cabelo caia, nossa pressão suba e vamos adoecer. E por fim, gente, só um minutinho. O nosso movimento, infelizmente, conseguiram fazer o que as outras administrações fizeram. Diretores juntando, fazendo assim, enfraquecendo o nosso movimento um a um. E nós perdemos vários colegas que estavam inicialmente no movimento. Mas vamos conseguir esse pessoal de volta. E a minha proposta é greve total e geral. Bom dia, meu nome é Paulo, sou professor da UFLF Santos. E, pessoal, eu gostaria de pedir a todos os colegas que vierem se inscrever depois, para a gente ser um pouquinho mais breve, porque a gente já viu que a nossa pauta hoje é grande, a gente tem que aprovar muita coisa, e para que essas votações aconteçam com a plenária cheia, não com a vazia, outra coisa eu gostaria de pedir até que fosse um pouquinho breve, porque eu gostaria até de passar essa proposta para vocês, que a gente, aprovando tudo, que os professores saiam e fazendo um ato público, porque foi uma paralisação sem ato público é uma coisa esquisita demais. Se a gente fecha a Avenida Champagnat por meia hora que seja, a TV Vitória falou que ia cumprir esse evento ali, a gente fecha e a gente incomoda o prefeito, porque a gente ficar nas escolas não está incomodando mais. O professor vai ficar na rua como está ali quando as votações vai ser discutidas. Bom dia, colegas. Falei um pouquinho antes de dar até o bom dia para vocês, mas tinha algumas coisas que tinham que ser esclarecidas. Bom, já tem quase uma década que eu estou aqui no município de Vila Velha, estou sempre em luta e tenho, em outros momentos, em outras lutas, ao meu lado, pessoas que hoje estão compondo a diretoria do sindicato, né? Então, quando houve no ano passado a eleição, apesar de eu não levantar bandeiras, pedir muitos votos, eu dei o meu voto de confiança a esse grupo, né? E aí, quando a gente via algumas conduções das assembleias anteriores aqui ocorrendo, nós vimos a necessidade de um comando de greve como ação conjunta com o sindicato. E assim, desde o dia 25 de julho, o comando de greve foi instituído no Vespertino, fomentado depois pelo grupo do Matutino no dia 31, e assim nós trabalhamos nessa lógica. Nessas 3 semanas, foram semanas de muita luta, muita visitação, e vimos que nós não temos poucos guerreiros, não. Nós temos muitos guerreiros, sim, estão espalhados. Em determinado momento, nós vimos aqui uma fala dizendo que temos meia dúzia de leões. Não temos, nós temos muitos leões e muitas leoas brigando por aí, e está na hora da gente reunir todo esse grupo e mostrar, sim, a nossa luta. E aí, eu vejo a necessidade ainda do comando de greve continuar no seu trabalho, e aí precisamos incondicionalmente da participação do sindicato para as decisões e para as ações que foram sim, propostas aqui nessa Assembleia. Defendo agora que temos que dar visibilidade, sim, ao nosso movimento, ele é legítimo, as propostas capengas que foram apresentadas não estão nos atendendo, e temos que partir para a nossa greve geral, sim. E também coloco para a votação que no dia 30 de setembro nós não escondemos que somos do magistério. Vamos para a rua e não esperar o piquete na porta da nossa casa. Vamos dia 30 para a ponte, e na semana que vem, a semana inteira de ações. E aí vocês receberam um documento prestando contas concluo agora, com um calendário de lutas para a semana que vem, para que a gente possa aprovar essas ações. Obrigada. Bom,
passar para a mesa. Antes de passar as sugestões de manifestações, de atos, foi falado isso no CRT, que as atas das assembleias não estão à disposição nossa. Nós não estamos aprovando a síntese das atas anteriores. Do início do ano até agora, nós não tivemos a ata. Outra coisa que foi colocada no CRT, para ter o data show, para melhor visibilidade daqueles que estão lá atrás, para ver as ordens de inscrições, para as propostas, para melhor visibilidade. Isso foi colocado no CRT. Quem estava lá o João Paulo e o Carlos Duarte, mas João Paulo prometeu que esse data show estaria aqui. Hoje ele falou que Josias teve ele já estava agendado para um outro compromisso, né? Estava aqui disponível. Aí estava ligado e depois que começou os informes foi desligado, antes de começar os informes. Bom, nós do Comando de Greve passamos essa carta para vocês e no final dessa carta tem a sugestão. No dia 29 do 8, a tartaruga, a fim de comunicar sobre a greve geral. 30, a paralisação, com ato dos trabalhadores de Vila Velha na terceira ponte. No dia 2, a 1h, ato na frente da prefeitura, e aí a gente vai fazer o parto do natimorto com fósseis. Dia 3, ato em frente à prefeitura também, mas aí já seria 8 horas. Também o velório do natimorto. Dia 4, 1h, em frente à CEMED. No dia 5, às 8 horas da manhã, isso no dia 4, 1h, no dia 5, 8 horas, ato na CEMED, dia 6, 7 horas da manhã, na subida da terceira ponte, 7/9 vai ser o bloco, no grito dos excluídos, e aí o CRT, dia 10, dia 12, Assembleia. Tá? Essas são as proposições da gente, as sugestões, e a gente quer que seja votada essas sugestões. Próximo inscrito, vereador Zé Nilton. Deixar claro que esses caminhamentos todos são colocados aqui, para não parar nenhuma dúvida, a gente leva para a executiva para que seja aprovado, dialoga com o coletivo da rede municipal para que a gente consiga dar encaminhamento. Então as proposições precisam ainda que a gente consiga sistematizar, porque tem coisas que são solicitadas aqui que ao invés de conseguir com facilidade acaba dificultando. Então a direção também tem um limite para fazer uma série de coisas. Vereador Zenildo. Bom dia, companheiras, bom dia, companheiros. Cumprimentar o sindicato, a mesa, cumprimentar o vereador Andinho que está aqui, e a gente vai falar em nome da Comissão de Educação também. O Andinho faz parte da Comissão de Educação. Em relação, é importante para a gente da comissão, como vereador, em relação ao projeto que o prefeito vai enviar para a Câmara, a gente precisa de uma posição de vocês aí, fora daqui da Assembleia, sentando com alguns representantes, o que nós vamos fazer com esse projeto. A Comissão de Educação pode dar uma direção a esse projeto, colocando algumas emendas nesse projeto. Se vocês entenderem que tem alguma coisa positiva que não deve desprezar do projeto e tirar outras, a gente pode fazer emendas, ao invés de desprezar totalmente e votar contra o projeto. Isso é uma decisão que cabe a vocês junto com o sindicato. Mas é importante que nos informem para que a gente possa ir para o plenário defender ou não, fazer emenda ou não. Então a gente precisa disso aí o mais rápido possível. Conversando com o Andinho ali, ele colocou, pode falar em nome dele também, a gente não fala em nome de todos os vereadores, mas na comissão a gente fala que qualquer projeto ou proposta enviada para a Câmara para apreciação da Comissão de Educação que retire direitos ou prejudique a educação, os profissionais da área de educação, nós vamos votar contra. Então esse é um compromisso que a gente está assumindo publicamente com vocês. Vamos nos posicionar na tribuna também, falando contra qualquer coisa que venha tirar direito. É
importante vou falar um pouco do movimento aqui, apesar de eu acho que o movimento ele tem um refluxo. Então, me preocupa um pouco, estou falando enquanto, agora não como vereador, só como sindicalista, me preocupa um pouco a chamada de uma greve muito rápida, sem tentar reaglutinar a categoria. Eu estava querendo sugerir, por favor, vamos escutar. Eu estava querendo sugerir que nós fizéssemos 2 grandes atos o mais rápido possível, chamando toda a educação de Vila Velha, um exemplo, uma grande caminhada pela educação, chamando todos os colegas da educação para esquentar a greve geral. E outra preocupação que a gente tem, isso pode ser hoje, pode ser domingo, né? Eu acho que é importante nós termos um movimento de massa, não com poucas pessoas, mas um movimento, uma representação grande para partir daí a greve. Pode ser segunda ou terça-feira. Uma outra questão que a gente queria pontuar também que nós tivemos no Ministério Público, né, já solicitamos através do vereador Dinho uma agenda com o prefeito da Comissão de Educação junto com o Ministério Público, levantando vários pontos em relação à situação da educação em Vila Velha. E a gente vai estar passando para vocês também. E outra preocupação também em relação ao edital da greve. Eu acho importante o sindicato prestar bastante atenção em relação ao tempo do edital para entrar em greve, porque nós podemos entrar em greve e ela seria ilegal por falta da comunicação através do edital. Mas também deixar aqui de antemão, estaremos junto com vocês na greve geral, nas caminhadas, nas manifestações, colocando o nosso apoio integral a essa luta de vocês. Muito obrigado. Para deixar bem claro que quando a gente tem a previsão de sempre pedir para o professor falar em 3 minutos, mas a mesa entendeu a fala do vereador poder se estender um pouco mais porque é de importância. E lembrando que a Comissão de Educação, sendo parceira de todos vocês, é um avanço para todo mundo. Então vamos lá, próximo inscrito, professora Ludmila, depois Maria Cecília, depois Alex. Em relação ao Conselho Municipal de Educação. O Conselho Municipal de Educação, pelas legislações 4.100, a lei orgânica do município, ele tem a função de fazer, regulamentar a eleição de diretores. Então, isso eu venho batendo, eu e o João Paulo, o tempo inteiro tensionando. Nós nos reunimos, eu e o João Paulo fizemos parte dessa comissão, elaboramos a minuta e fizemos aquilo que cabe a nós, enquanto conselho, para ter mais um instrumento para pressionar. A minuta de eleição de diretores está pronta, foi encaminhada, protocolada para o secretário de Educação. E o número do processo está aí. Ontem eu solicitei estar divulgando também na rede social, porque aí, às vezes fala que não anota, né? Aí autorizaram na plenária, está divulgando o número e a senha para vocês estarem acompanhando. O número do processo é 37122/2013. E a senha é 857XBB5. Eu vou estar colocando na rede social, vou estar encaminhando também por e-mail dos diretores de Vila Velha, do pessoal do comando de greve, que assim vocês socializam. Claro, isso aqui é só mais um instrumento para tensionar. Não quer dizer, porque, né? Primeiramente gostaria de louvar a presença do Zé Nilton e do Landinha, a primeira vez que nós temos a Câmara de Educação do Legislativo junto com a gente. Então, assim, a minha proposta é que a gente saia hoje daqui, se a categoria quer ou não o bônus de desempenho. A minha proposta é já votar hoje. Por quê? Não, diálogo não, porque com certeza o prefeito vai vir muito antes de nós e vai passar e os meninos vão ficar perdidos. Então, sair hoje com a proposta aqui, se quer ou não. Eu tenho minhas opiniões, já fiz
várias pesquisas em relação a isso, a minha opinião não. Outra questão, louvo a questão do José Milton, quero referendar e tomar cuidado com os prazos. Nós estamos mudando o rumo do nosso movimento, não vamos cair na questão da justiça decretar ilegalidade. Então vamos pensar na questão aí, o pessoal protocolar rapidamente, hoje, se for saído com proposta de greve daqui, hoje, não amanhã. E outra questão, fazer o ato público dia 2, mesmo se nós estivermos na greve, rodar aí esses dias agora que tem pra frente e chamar a fazer paralisação no dia 2 e não início da greve, porque quem não está no movimento pode participar para fortalecer e chamar o pessoal. Eu acredito na carreata, nós já fizemos no ano passado, deu sucesso, rodamos aqui tudo, passamos pela Câmara, pelo Legislativo. Outra questão, que tenha uma tribuna livre na Câmara dos Vereadores para falar só sobre bônus de desempenho e sobre as questões que nós precisamos do Legislativo aprovar, mudança do nosso plano de cargo de salário, nosso bônus de desempenho, várias coisas. Nosso bônus de desempenho, para incentivo. Gá, ela já contemplou o que eu ia falar, pode passar para ela. Mas não, deixa eu falar mais lá no final. Olha só, na verdade é o seguinte, só deixar o esclarecimento jurídico aqui que nós já conversamos. O que nós estamos propondo? Fazer de uma forma diferente do que o nosso jurídico que colocou. A recomendação do jurídico. O doutor Pedro deixou bem claro, qualquer alteração que vocês façam no movimento grevista a partir de agora, para a justiça, vai ser como se fosse o mesmo movimento grevista. Fato. Então, todo mundo... Se for numa linha da legalidade, sim. Só que nós estamos fazendo duas situações. Nós temos que pensar na legalidade e nós também estamos fazendo uma luta política. Isso que talvez saia de proposição daqui hoje para ser aprovada à tarde, nós estamos indo para uma luta política. Nós lutamos, entendeu? Então, por isso que as pessoas têm que ficar bem claras com relação a isso. Próximo inscrito, professor Daniele. Respeito, né? Nossa Senhora. Bom dia. Meu nome é Daniela, eu dou aula no professor José Elcio, de Aluna, eu dou aula de História, e eu vim aqui só para fazer uma pergunta. Essa conversa sobre bônus, ela já circulou em outros momentos, e eu fiz essa pergunta na minha unidade de ensino, e eu jogo essa pergunta para o sindicato, para o João Paulo, que estava na reunião ontem, que é uma dúvida muito grande, eu acredito que seja dos outros professores também. Como dar um bônus para a categoria, de qual valor seja, se o prefeito já alardeou os 4 campos que não tem lastro financeiro? Da onde vem esse dinheiro? Antes de pegar os vereadores votarem lá, eu quero saber da onde vem o dinheiro. Se não tem dinheiro para nada, quer dizer, para nada não. Porque para dar aumento para o prefeito, para os secretários, para outros cargos comissionados, eu quero saber de onde vem esse dinheiro, porque eu exijo respeito na minha categoria. Nós não somos palhaços, a gente não quer migalha. A gente merece sim e quer direito. Olha só, no começo do ano, em janeiro, a lei do piso dizia que deveria haver reajuste. Não foi comentado e agora o prefeito foi para a CBN na semana passada para todo mundo ouvir dizer, olha, não tem conversa, não adianta sentar para conversar porque nós não temos dinheiro. Então eu vou deixar bem claro aqui, eu gostaria que você respondesse, porque você que estava lá ontem, da onde está vindo esse dinheiro? Depois que explicarem da onde vem esse dinheiro, aí sim eu aceito que vai ser votado lá na Câmara dos Vereadores. Antes disso, não. Obrigada. Pessoal, bom dia. Eu gostaria de começar, eu gostaria de ter falado sobre isso na hora do informe, mas o Carlos Américo pediu para eu usar a minha fala, então eu vou usar a minha fala, vou tentar ser breve. Ontem eu estive na reunião do Fórum Campo Cidade, por isso que eu queria ter falado na hora do informe, porque não tinha representante do Sindufes lá, mas eu estava na reunião do Fórum Campo Cidade, e ontem ficou fechado um modelo de
paralisação, várias categorias já vão parar, isso já tinha sido definido na semana passada, várias categorias vão parar no dia 30 e foi definido um modelo similar do dia 11. E aí, nós, trabalhadores de Vila Velha, temos a missão de nos concentrarmos na subida da terceira ponte. Então, assim, outras categorias têm outras missões, e a missão dos trabalhadores de Vila Velha é concentrar na subida da terceira ponte, 7 horas da manhã, e logo em seguida a gente vai junto para a Vitória encontrar com o pessoal lá na Reta da Penha, em frente ao prédio da Findes, né? Então, assim, já chamo, nós não podemos ficar de fora da luta dos trabalhadores, isso é uma luta dos trabalhadores e dos movimentos sociais. Nós temos que parar, sim, dia 30, parar a organização total das atividades no dia 30, nos unirmos aos trabalhadores de Vila Velha, na subida da terceira ponte. Oi? E amanhã também tem mais reunião para preparar o dia 30. E aí, esse 1 minuto que resta, eu quero defender também a greve geral. Nós não podemos sair desse movimento de cabeça baixa, nós não podemos aceitar acordo rebaixado, nós temos contra a greve geral. E aí, a questão de legalidade, de ilegalidade, funciona assim no movimento popular. O povo toca a luta, e aí a burocracia sindical, né, e o jurídico lá do sindicato corre atrás para garantir a legalidade das nossas lutas. Então, nós não vamos aceitar a ameaça de corte de ponto, porque nós temos um jurídico, e o jurídico pode nos defender, e ele está lá para isso. Então, a gente vai para a greve geral. Se o prefeito não está preocupado com a legalidade, legal e é direito o nosso reajuste, né? E a gente vai para a greve geral, né? Municipal de Pinheiros, Secretaria Estadual, muito feliz de ter meu companheiro de ensino médio, professor do ano aqui. Só um detalhe, e aí já na linha do que a gente está estudando, eu e o professor Adriano de Guarapari, sobre negociação com prefeituras e receitas, receitas do modo geral. Na linha do que o João colocou aqui, a respeito das informações de ontem, o projeto foi proposto, a medida do projeto de lei foi proposto pelo secretário de Educação, não é isso? E, de acordo com o que foi dito, o prefeito, ele deu condições para que as secretarias decidissem. Perfeito? Então, eles têm ciência. Tá. Porque eu queria falar eles têm sobre ciência, a questão da legalidade. Não, mas nós aí, estamos em greve. se o secretário de Educação propõe se a gente vai fazer um projeto de lei que vai envolver finanças, então ele tem alguma coisa que sabe. É a gente que define. Nós já comunicamos fazendo nós com estamos as análises bem rápidas, conversei isso ontem com o advogado do Sindicato, nós estamos em greve, cara. A professora, as professoras que informaram aqui, o salário médio dos professores de Vila Velha está em torno de R$ 1.453. Se esse bônus, se esse suposto bônus aí, desse projeto de lei, for algo em torno desse valor, a gente pode considerar que é possível que vocês tenham um aumento de 5,86%. Então, desta forma, usando aí a Secretaria de Educação, a gente pode alegar que é possível, e aí o vereador já colocou aqui nesse sentido, qual seria a orientação? Aceitar ou não? Como técnico na parte financeira, eu digo a vocês, se futuramente vocês podem decidir, não aceitem o bônus. É possível que um aumento de 5,86%. Só precisamos saber de quanto é esse bônus. Então, vai ficar bem mais claro. Vai ficar claro, então. Dependendo do valor proposto por esse bônus, a conta é simples. Basta saber quanto por cento o bônus representa em relação
ao valor do salário de vocês. E aí 5,86 disso é possível dar, porque eles, com essa luta e com esse projeto, já estão atestando que é possível. Se é possível mais, basta a categoria continuar na luta. Outra coisa, a informação é que o município não atingiu ainda os limites fiscais estabelecidos pela lei de responsabilidade fiscal. Então, mesmo com esse 5,86, só chega a 51,87 da receita do município. Então, não chega a 54. Então, também é possível dar nesse sentido. E aí, só para encerrar, a professora Virgínia, que é da comunicação, pede que, como a título de proposta, seja feita uma nota de esclarecimento sobre o movimento grevista para a sociedade. E aí, só que isso tem que passar na Assembleia como proposta para que o sindicato encaminhe depois. Nota de esclarecimento sobre o movimento, jornal, isso, ótimo. Para que a sociedade saiba, tenha mais conhecimento e possa apoiar o movimento grevista, tá ok? Isso aí. Acho que era só isso que eu tinha para falar sobre. Aí depois você vê para mim a questão do valor do bônus se for aqui, beleza? Não deu tempo de terminar o informe. Ontem no Conselho Municipal de Educação foi aprovado um regimento disciplinar que vai ajudar muitos professores conseguirmos tirar algumas coisas e garantir algumas coisas que iriam prejudicar a vida dos coordenadores e dos professores e diretores. Uma questão que eu gostaria de esclarecimento é que na fala do Carlos América, ele disse que o sindicato tem um limite para realizar as coisas. Só que assim, eu não vi limite na realização das coisas pelo comando de greve. Sem dinheiro, sem recursos, sem carro, sem liberação, conseguiu realizar muitas coisas. Então, que limite é esse? Gostaria de explicações para que futuramente não tenhamos proposta aprovada aqui, saia e não se cumpra. Que o comando, referendar aqui a questão referendar aqui a questão do calendário, que seja cumprido, que não teve ainda proposta, anotei todas divergente do calendário apresentado pelo comando de greve, que ele seja cumprido. Outra questão que eu tive acesso a esse jornal aqui de Vila Velha, falando das nossas lutas, e mais uma vez, tem aqui uma foto da reunião de negociação, não sei quando aconteceu, e não tem nenhuma pessoa da base. 455 mil assembleias esse ano, já elegemos um grupo, e o Nunes da CUT está aqui, que nem professor é. E por que não deu tempo de chamar alguém da base para ele estar participando? Pelo menos pela greve, mas parabenizar a categoria pela pressão feita ao sindicato para que o sindicato se preparasse bem. Porque se hoje nós estamos com esse estudo do sindicato, é graças à nossa pressão. O comando de greve foi formado e tudo mais. Então, parabéns. É assim que a gente usa a democracia. Depois, eu quero fazer a seguinte sugestão. Olha só. Primeiro eu vou me explicar por quê. Eu sou uma pessoa de luta, de greve, sempre. Tem 8 anos que eu estou em Vila Velha. Sempre aderi a greve, sempre fui a que puxou a greve na minha escola. Mas, o que acontece é o seguinte, nós temos que ser inteligentes em relação às questões burocráticas, sim. Porque se o prefeito até agora está quietinho em relação à ilegalidade da greve, não é à toa não, gente. Ele está de olho na questão processual. E aí, um dos requisitos para que a nossa greve não tenha sido decretada ilegal até agora, certamente foi estar funcionando pelo menos 50%. E se a gente faz tudo fora do processo da questão processual, a gente dança, nós somos a raia miúda, nós somos peixe pequeno sim. Se dentro da legalidade a gente já dança, fora dela então, aí que já era. Se a gente cumpre todos os requisitos, a gente consegue pelo menos permanecer no movimento de greve, consegue a atenção dos vereadores, consegue a atenção da mídia, e aí, em algum momento, lá na frente, se a gente conseguir mostrar para o juiz
que tudo foi fechado, que todas as portas foram fechadas, aí sim a gente garante a nossa legalidade. Antes disso, eu tenho um pouco de preocupação. Portanto, eu sugiro que a gente continue com 50%, com o movimento Tartaruga e atendendo aí às sugestões do pessoal do movimento de greve, do comando de greve. Aí a gente fazer, sim, paralisações semanais, ir para a rua, sim, atender a esse calendário que está aqui muito bem feito pelo comando de greve, sim, mas que a gente não perca o nosso direito de permanecer nessa greve, porque senão, para concluir, nós teremos aí de 3 a 7 anos pela frente com essa administração. Gente, é isso que eles querem, fazer com que a gente perca a nossa dignidade, porque se a nossa greve é decretada ilegal agora, ó, eles não estão nem aí pra gente durante 3 anos, 7 anos, eles vão esperar a gente incorrer sempre no mesmo erro. E a gente não precisa mais disso, né? Vila Velha já está tarimbada nisso. Então essa é a minha sugestão de permanecer na greve. Parar no dia 30 sim, parar no dia 30 sim, porque essa categoria, historicamente, no Brasil, é a categoria que mais para. Independente de movimentos que vieram agora, nos últimos tempos, o professor para no Brasil inteiro há muitos anos, então nós não podemos ficar de fora. Temos que fechar a terceira ponte, sim, porque o nosso movimento é forte. Nós temos muitos professores em Vila Velha e eu acho que a gente não pode ficar de fora do dia todo. Obrigada. O movimento não é de 6 ou 10 escolas. Há escolas que estão tudo parado, há escolas que têm 50% dos professores parados, mas a maioria das escolas que nós visitamos estão em movimento de greve Tartaruga Invertida, com o percentual de professores que aderiram não que diferencia, mas o movimento existe sim. Lembrando que não foi possível visitar todas as escolas, porque a gente visita no tempo que a gente está na Tartaruga Invertida, mas a gente vai continuar se organizando para fazer essas visitações às escolas que nós não contemplamos ainda. O comando de greve precisa do apoio, da participação da direção sindical nas nossas reuniões e nos nossos atos. Eu gostaria de propor que seja votado o calendário. Eu gostaria de propor que seja votado o calendário de lutas que o comando de greve propôs hoje aqui na Assembleia, que a Carla leu. Queria lembrar que a nossa luta não é pelo bônus de desempenho. Carlos Américo, por favor, é a minha fala agora. Queria lembrar que a nossa luta não é pelo bônus de desempenho, a nossa luta é por reajuste salarial e aumento salarial. Nós temos perdas históricas imensas, então não é o bônus de desempenho que vai atender as nossas necessidades e reivindicações. E aí, nós, professores, precisamos nos unir e votando assim, então, pela paralisação do dia 30/8, sexta-feira, e pela greve geral. Anotar a proposta. Obrigada. Carlos Américo, na pauta, da gente alterar aqui na pauta para começar a Assembleia Vespertina. Muita gente mal educada para ser educador, hein? Vocês estão de parabéns. Não sei. A única coisa que eu sei, eu estou há 26 anos em luta. Toda vez que eu me candidatava a CDC no Estado, eu não consigo mais, porque eu sou problema. Mas eu não posso falar na Assembleia dos Professores, porque tem uns e outros que ficam aí me podando. Bonito, muita educação. Obrigado, hein? A outra coisa que eu estou cansado de ver bônus. Bônus era quando o dinheiro sobrava. Pelo visto está sobrando muito em Vila Velha, porque ele está querendo dar agora. Então tem dinheiro para pagar o professor. É vontade política, não que nós não merecemos. Se bem que nesses últimos 2 meses estamos trabalhando valor, mais ou menos que merecemos, né? Aquela coisa assim, tartaruga, veneno e tal. Muito bem. Mas eu sou contra. Bônus, mandar para a senhora mãe dele, sei lá quem. Ah, eu não tenho nada com isso. A educação foi até quando nos interrompe. Eu já estou de saco cheio, estou de sacanagem com a gente. Já falei isso. Fazer vigílias na
da Câmara, né, de Vereadores. Seria importante, pelo menos